O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caros ouvintes e caras ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado um pouco fora do formato habitual, um árbitro, que é o nosso primeiro árbitro no podcast. Bem-vindo, Alexandre Fernandes, árbitro da Associação da Nação da Madeira. Então, boa noite, Agostinho, obrigado. O Alexandre, que é um árbitro internacional, vai representar Portugal no próximo Mundial, coisa que não é muito habitual, não é? Pois não, Agostinho, nós temos esta é a segunda participação de um árbitro português num campeonato do mundo. Nós tivemos a Graça Fernandes em Barcelona 2013 e de facto foi um momento extremamente marcante. E agora, pronto, após a nomeação e totalmente todo o processo de negociação que, portanto, através da Federação e que de facto se conseguiu, é de facto um momento também bastante importante, é juntar todos os outros, que os atletas de facto têm neste ciclo olímpico têm conseguido excelentes prestações, excelentes resultados e acaba por ser também um culminar de um processo um bocadinho numa área um bocadinho diferente, mas pronto, mas que também é um percurso. Como é que se dá esse processo de seleção de um árbitro? Sabe-nos explicar? Sim, exato. Aquilo é um processo que inicia-se normalmente com uma indicação ou com um pedido por parte, neste caso, uma prova fina. Há um pedido formal através de um ofício dirigido às federações no sentido de indicarem do seu quadro de árbitros que estão presentes na lista X ou Y da FINA, e do qual a Federação ou as federações indicam. Nesse processo de candidatura, portanto, a FINA costuma fazer ou faz sempre algumas exigências. Naturalmente, a questão obrigatória de estar numa das listas FINA, portanto, são sempre duas que estão no ativo. Depois, há uma obrigatoriedade de, nos últimos 4 anos, algumas participações em provas internacionais, quer sejam elas de âmbito europeu, quer sejam elas de âmbito mundial, e há também uma outra questão que é a frequência das que a FINA chamam as Clinic FINA, que são umas formações que dos últimos 2 ciclos olímpicos para cá têm sido mandatórias, portanto obrigatórias, e que são de fator exclusão para possíveis indicações para as listas, para o ingresso nas listas FINA, e do qual, portanto, seguindo todos estes parâmetros, o árbitro poderá ser, portanto, é pré-aceito. E depois há uma outra questão, Agostinho, que é a indicação ou o poder de negociação da Federação no momento em que estão N árbitros em cima da mesa e que depois, portanto, será aceito ou não. E aí o poder negocial da Federação e do Presidente, que normalmente é quem vai às reuniões do Board da FINA, tem um peso bastante grande, Agostinho. E eu sei que, por exemplo, a nível da LEN é muito mais fácil fazer-nos representar por um árbitro internacional, porque eu lembro-me, sempre que fui a uma prova internacional, nós éramos acompanhados por um árbitro para fazer a prova. E é um pouco diferente, não é? Em relação da LEN e da FINA. Sim, o facto de nós estarmos, claro, num espaço europeu, dá-nos há uma facilidade naturalmente maior na participação. Nós felizmente temos conseguido, quer nos campeonatos de piscina curta, como nos campeonatos de piscina longa, felizmente todas as apostas que têm sido seguidas, portanto, temos estado presentes. De âmbito a cota de participação é inferior, e aí naturalmente nós temos uma dificuldade maior, porque temos que preencher os requisitos, quer com a África, quer com a Oceania, a América do Sul, etc. Portanto é muito mais complicado. Alexandre, a Madeira que tem alguma tradição em termos de arbitragem internacional. Como sabes, a Cilícia também faz parte da arbitragem internacional e já foi a algumas provas com ela a nível internacional. O que demonstra algum poder na natação da Madeira e na arbitragem da Madeira, e tem demonstrado alguns bons valores. Como é que está neste momento a arbitragem na Madeira? Porque eu sei que a nível nacional, e sobretudo, por exemplo, na minha associação, é um pouco difícil encontrar novos árbitros, trazer novo sangue para a arbitragem, e gostava de saber como é que está o panorama na Madeira.
Bem, Agostinho, começando pela primeira parte da pergunta, de facto a Silísia é uma das minhas referências pessoais. De facto a Silísia está neste momento aposentada profissionalmente em termos da sua atividade que exercia, bem como também em termos desportivos da parte da arbitragem apenas e pela questão do limite de idade. Mas ainda mantemos uma colega que é da Lira, também é árbitro internacional, portanto, que se mantém ainda em atividade, também uma das outras grandes referências pessoais que tenho. Agora, em relação ao panorama, em termos de novos árbitros, nós mantemos um grupo constante entre 20, 25 árbitros que vão garantindo a realização das provas do calendário regional, mas a realidade é muito semelhante ao que se passa no Algarve, Agostinho. Nós conseguimos fazer os cursos elementares, mesmo com colegas que vêm da Universidade da Madeira, portanto, do curso de Educação Física, jovens ex-nadadores, portanto, que deixaram a natação, mas que não querem quebrar ou fazer o corte do cordão umbilical com a natação e, portanto, é uma área que encontram, mas depois, para que esses jovens se mantenham em atividade, é extremamente complicado. De um grupo de 10, 2, 3 anos passados, tu tens 2, 3 e pouco mais do que isto. Nós já tentamos por diversas vezes criar incentivos, protocolos com instituições a nível da educação, portanto, a nível de protocolos na área da medicina, enfim, coisas que possam motivar para que esses novos árbitros fiquem, mas acaba por ser extremamente difícil, e é uma realidade que se passa em algumas associações com maior ou menor dificuldade, mas o panorama é muito semelhante, Agostinho. E o que é que achas que se deve a esse problema em conseguir manter os árbitros na natação? Tens alguma ideia? Olha, uma das principais razões para que os colegas normalmente fazem-nos chegar, nós que andamos aqui já há alguns anos e pronto, vamos resistindo. Uma das grandes dificuldades, primeiro porque muitos já não têm aquela paciência, entre aspas, para estar tantas horas à volta de um cais de piscina. E como tu bem sabes, nós temos sessões muitas vezes de 4 horas e meia, e em algumas associações até vão além disso, associações maiores, como Lisboa, Porto, onde naturalmente o número de atletas é claramente superior em relação a todo o país, e isto acaba por ser um pouco desmotivante. Portanto, os colegas têm que sair muito cedo de casa, 6, 6 e meia, para estar cedo na piscina, e depois às vezes chegam a casa, pelo menos na realidade nacional, 9 e meia, 10 e pouco da noite, quando até nem é mais. E isto muitas das vezes é um handicap que nós temos para que os colegas se mantenham. Não quer dizer que não seja necessário esse tempo todo à volta da piscina, mas é talvez a principal razão que os colegas nos falam. E depois a questão de nós não ganhamos qualquer verba, não temos um salário como significativo. Exatamente, portanto é uma ajuda de custo em termos dos transportes, em termos de alimentação, e não é motivador se formos por este caminho. Portanto, e aí são estes fatores talvez os principais, de entre outros que se possam salientar neste aspecto. Sim, eu concordo que, por exemplo, o facto sobretudo os ex-nadadores não terem muita paciência para continuar a estar muito tempo no cais da piscina possa ser uma das razões. E eu acho que outro, por exemplo, eu falando da realidade da Associação de Natação do Algarve, é que muitos árbitros são pais de atletas e fazem porque depois conseguem ver os filhos nadar, etc. E depois, entretanto, dão uma ajuda. Mas depois, quando os filhos desistem, quando vão para a universidade, por exemplo, eles também desistem, eles não continuam. Exato. E pronto, como tu dizes, também é o fator dinheiro, pronto, é simbólico o valor que eles recebem, e possivelmente poderíamos. O problema é que pronto, também não há muito dinheiro para se gastar, exatamente, e é por isso é que eu dou muito valor aos árbitros que se mantêm em atividade durante muitos anos, e realmente tiro o meu chapéu, porque são muito importantes para a nossa modalidade. Sim, sem dúvida. Nós temos as nossas limitações, isto como em tudo, e a arbitragem de natação também
não é isenta de erros. Claro, claro. O ser humano pronto, onde está um ser humano está o erro. Tentamos limitá-lo ao máximo, tentamos fazer o melhor trabalho possível. Sabemos que em muitas associações temos colegas muito jovens, inexperientes, e muitas das vezes têm uma grande vontade, mas depois a capacidade técnica, o conhecimento técnico, a experiência, depois produz decisões que às vezes podem não ser as mais corretas, depois geram dificuldades, mas pronto, faz parte também de todo o processo, mas tentamos naturalmente ser o mais corretos possível. Aliás, de outra forma não poderia ser. Sim, eu concordo contigo. Como eu te disse, tenho um enorme respeito pela arbitragem, pelos árbitros, mas também concordo que às vezes há situações que se calhar podiam ser resolvidas de outra forma, e eu vou dar um exemplo. Eu tive alguns árbitros que pareciam que tinham gosto em desqualificar miúdos, por exemplo, em algumas provas no Algarve, e isto, quando vemos em miúdos de 12, 13 anos, não é a melhor forma de os educar para a natação, e eles depois chegam ao pé do treinador e perguntam: mas porque é que eu fui desclassificado? E eram coisas... Eu acho que há uma falta de sensibilidade em algumas situações, em que ele fez ali 1 milímetro, que uma mão bateu primeiro que a outra numa viragem de bruços, e depois não há sensibilidade para deixar passar, se calhar fechar os olhos neste tipo de situação. Claro que vocês têm que seguir as regras, não é? E percebo, mas se calhar podiam jogar ali um pouco mais, sobretudo com miúdos muito novos, não estou a dizer a nível nacional e a nível internacional para deixarem passar, mas com miúdos, por exemplo, se calhar falta um pouco essa sensibilidade. Sim, normalmente os colegas treinadores e malta que já andamos, no caso da piscina, há vários anos, a malta conhece-me, sabe que eu naturalmente a questão regulamentar, portanto, tem de ser feito. Mas há uma coisa que os meus colegas, dos quais eu tenho uma grande referência, sempre me passaram a questão do bom senso. E depois está certo que nós temos a parte regulamentar, nós temos as regras para serem cumpridas, e depois temos o outro lado que pode ser o bom senso. Também não podemos permitir a questão do abuso, portanto isso não pode ser. Mas há o bom senso que pode e deve ser utilizado. Pelo menos esta é a minha forma de atuar, e eu tenho sido e tenho feito sempre assim, não tem dado mal, e quem me conhece de outra maneira não posso fazer de outra maneira, porque sou assim mesmo. Agora, naturalmente, quando tem de ser. Exato. E no plano de alta competição, quando passamos para uns nacionais, primeira, segunda, terceira divisão, o Nacional de Júnior e Sénior, Open e Absoluto de Portugal, e naturalmente as coisas, já falamos de uma outra forma. A nível distrital, a nível regional, atletas que vêm à piscina 2 vezes por semana, alguns com muita dificuldade. Enfim, é analisar caso a caso e ver como é que, cada situação, cada caso é um caso, e sensibilizar também os colegas mais novos para estas questões. Nunca, em momento algum, perseguir o atleta, e sempre uma das coisas, um princípio básico que damos em qualquer curso elementar, e não só, é a questão do benefício da dúvida. Havendo a dúvida, o benefício é sempre para o atleta, sempre. Isto é um princípio elementar. Sim, eu acho que isso é um princípio muito, muito importante. Em caso de dúvida, dar o benefício ao atleta. Eu acho que Sim. Alexandre, fala-me um pouco como é que iniciaste a tua carreira como árbitro. Se tinhas alguma experiência antes de passar a árbitro, se foste nadador. Explica-nos um pouco como é que surgiu esta decisão para te tornares árbitro. Em relação à minha chegada à arbitragem de natação, isto há 26 anos por aí, 26, 27, já nem me recordo muito bem, tem a ver com a procura por um desporto, porque eu era atleta de futebol, portanto joguei futebol nas camadas jovens, portanto desde os infantis até a primeira época de júniores, só que uma lesão no joelho obrigou-me a deixar de jogar futebol. E caricato, nós, o meu avô e o meu pai, recebíamos lá em casa um jornal daqui da região, que na altura era o Jornal da Madeira, e na parte de desporto vinha um pequeno anúncio que na altura a Associação de Esportes da Madeira procurava, portanto iria realizar um curso elementar de juízes de terceira para natação,
e que, pronto, estavam as inscrições abertas. Bem, vamos lá ver isto o que é. Inscrevi-me, portanto fiz a minha inscrição, fiz o curso elementar na altura com o Sr. Rogério, portanto um árbitro muito reconhecido, era o Presidente do Conselho de Arbitragem aqui na Madeira, já falecido, infelizmente, e pronto, gostei, o percurso foi esse, juiz de terceira, juiz de segunda, juiz de primeira, e aqui estou, portanto o percurso foi, muito resumido, foi este assim. Boa. E que desafios é que achas que há em Portugal em ser árbitro? As maiores dificuldades que encontras em ser árbitro em Portugal? Olha, desafios... A arbitragem, seja ela em que modalidade for, não é fácil. Exato. Umas mais do que outras. Naturalmente, no topo está a do futebol, portanto, que isso é uma coisa, é um mundo completamente à parte, que é pela má educação, quer por, pronto, o despejar ali de frustrações da semana e tudo o resto. Nós felizmente não temos esse ambiente, salvo uma ou outra exceção que infelizmente acontece e nós temos que saber também lidar com elas. Agora, os desafios em relação... Não é uma atividade atrativa. Também, indo um pouco atrás à pergunta que fizeste no início, anteriormente, ela não é atrativa porque tem uma série de condicionantes. Agora, ela pode ter grandes benefícios. Eu, pelo menos falando no meu caso pessoal, felizmente hoje tenho o prazer de estar junto das grandes estrelas, Agostinho, de um Adam Peaty, de uma Sarah Sostrom, enfim, posso estar junto numa primeira filha de um grande palco internacional com atletas do topo mundial, do melhor que nós temos. E isso pode ser também um incentivo, com muito esforço, com muito trabalho, muita dedicação, poderá ser o supremo. É claro que nem todos vão conseguir lá chegar, sim, é verdade, mas pelo menos a nível nacional, que nós temos neste momento um grande leque de atletas que se fartam de trabalhar imenso, horas e horas, dias e semanas, meses a fio, para às vezes 30 centésimos de segundo. É uma coisa brutal e de facto os resultados estão à vista, e o facto de estar ali junto com aqueles atletas que eles são as estrelas, eles são de facto os reis do espetáculo, porque a natação é um espetáculo, senão não estaria aqui. Pode ser esse o incentivo, estarmos ali na primeira fila, no primeiro plano, e estar ali junto daqueles atletas, e também acompanhar outros que chegaram há pouco e que estão a fazer o seu percurso, a sua caminhada. Esse para mim é o grande incentivo e é um dos grandes benefícios de podermos estar neste lado da natação. Eu por acaso ainda hoje estava a ver um jogo de rugby e vejo uma grande diferença entre a maneira como os árbitros no rugby são tratados, a comparar com o futebol. E nós sabemos que os jogadores de rugby são uns grandes animais e são... Sem dúvida, sim. E quando o árbitro fala com eles baixam a bolinha, respeitam o árbitro de maneira exemplar e dizem sim senhor, peço desculpa, até pedem... E depois vemos no futebol, casos no futebol, e mesmo já assisti em casos de natação, em que não há respeito nenhum, e isto também é um pouco de maneira cultural. E às vezes penso e ficava contente que as pessoas tratassem os árbitros de maneira diferente, porque o árbitro é uma personagem que tem autoridade máxima. Claro, e as pessoas têm que respeitar isso, e o árbitro é que sabe. E se o árbitro disse, pronto, apesar de eu às vezes também não concordar com algumas situações, mas tem que respeitar, porque o árbitro viu de fora. E tivemos também tivemos a nossa dúvida. Exatamente, não, mas o problema é que eu estou no momento na ação, e a minha percepção em relação ao meu erro vai ser diferente de alguém que vê de fora. Completamente. E as pessoas têm que perceber isso às vezes. Pronto, e gostava era interessante que se mudasse um pouco esta mentalidade, mas é um pouco complicado também, não é? Eu também, nesse aspecto, eu também tenho uma visão também muito particular. Tens aquela velha máxima, portanto aquela questão que é a ação-reação.
E muitas das vezes também a forma como, se há normalmente um delegado, se há um treinador que nos chega e que pronto, vem questionar, vem naturalmente pedir uma satisfação, está totalmente no seu direito. Nós também temos que, do nosso lado, ter de ser educados e respeitar a outra parte. E muitas das vezes o que acontece, ou algumas vezes, infelizmente acontece, é que também, e sabemos que nem todos são iguais, do nosso lado há também, poderá haver um colega ou outro que não tenha a forma mais correta também de poder explicar ou de poder aceitar o pedido de satisfação, o pedido de esclarecimento ou a dúvida. E às vezes há situações que podem surgir questões menos agradáveis pelo facto também desse contacto não ser bem recebido. E isso às vezes é o que gera esse atrito e essa dificuldade no relacionamento entre esses dois agentes, que acaba por acontecer, infelizmente. Sim. E que diferenças é que achas que há entre a arbitragem internacional e nacional, em termos de algumas qualidades, mesmo a nível de pagamentos, de forma de apoios, em termos de apoios? Sim, quando nos deslocamos para uma prova internacional, normalmente nós não temos qualquer pagamento. Portanto, a responsabilidade da deslocação é da Federação, portanto a questão do alojamento também às vezes é da Federação, às vezes é do país organizador, portanto isto depende da forma como a cidade ou o país que organiza o evento depois proporciona toda a envolvente da organização, mas nós temos, portanto, não temos custos, claro, custo há sempre, isso haverá sempre um custo, mas em termos do alojamento, os transferes, a alimentação, portanto, essa é garantida pela organização, pela federação ou pela entidade do organizador. Em termos de provas FINA, portanto, é muito semelhante, e as provas FINA, depois as federações são ressarcidas de um determinado valor, portanto, acaba por ser um apoio à despesa que a federação, sobretudo àquelas federações que têm menos capacidade financeira, portanto acaba por surgir aqui como um complemento àquela que por vezes são despesas bastante consideráveis, com deslocações extremamente longas e com às vezes hotelaria com preços bastante elevados, como bem sabes, mas isso depois acaba por refletir, por exemplo, naquela que é a nossa predisposição. Eu devo dizer que nós não temos grandes diferenças entre aquele que é o árbitro português, sobretudo aqueles que têm uma atividade mais regular, e árbitros internacionais. Poderá haver um ou outro que sobressaia, mas nós, neste momento em Portugal, nós temos mesmo árbitros que não tenham categoria de arte internacional, temos colegas com muito bom nível, muito bom conhecimento técnico e que não ficam nada atrás de muitos colegas a nível internacional. Eu até arriscaria dizer que temos colegas no nosso país que ficam até de graus acima de alguns colegas do qual eu tive a oportunidade de partilhar o caso da piscina a nível europeu, com algumas lacunas, que não são limitativas da sua atividade, mas que não são algumas limitações que não nos, no aspecto português, não faz com que nós sejamos diminuídos ou não saiamos diminuídos da nossa atividade, bem pelo contrário. Boa. Não, e é bom ouvir isto de uma perspectiva de um árbitro internacional português, porque, como eu disse, às vezes nós atletas não temos muito essa noção e às vezes até criticamos um pouco mais do que devíamos a arbitragem, e é sempre bom ouvir isto de alguém que tem algum conhecimento, ou muito conhecimento neste caso, sobre a natação, e reforçar a ideia que os nossos árbitros até têm alguma qualidade. Sim, exatamente, e daí também o facto de, ao longo dos últimos anos, a participação que nós temos tido em provas, nos campeonatos da Europa, e agora esta aposta em termos do campeonato do mundo, é também o reflexo, porque no final das provas
portanto, o Comitê Técnico da LEN, bem como o Comitê Técnico da FINA, portanto, recebe a avaliação, portanto, de toda aquela semana de trabalho, e se naturalmente a avaliação não fosse positiva, não haveria água benta que resolvesse. Exatamente. Alexandre, e tens já algumas ideias para melhorar a arbitragem a nível nacional? Em termos do que achas que ainda esteja por melhorar? Há sempre, para melhorar é sempre possível. Exato. Isso é sempre possível. Nós temos uma pequena grande limitação, é que portanto, todos os agentes de arbitragem, a começar quem está no Conselho Nacional, e depois naturalmente, hierarquicamente, pelas associações regionais, ninguém é profissional nesta área. É sempre um hobby, é feito ao fim de semana, é feito à noite, e isto naturalmente depois acaba por ter influência na própria qualidade do trabalho feito. Em termos do trabalho do Conselho Nacional de Arbitragem, que é extremamente exigente, portanto não podemos nos esquecer que é só a questão, não é só a natação pura, tem o polo aquático, tem a artística, tem portanto, todas as modalidades que estão neste momento em atividade na Federação, e ocupa muito tempo de pessoas que têm têm a sua atividade profissional, e isto acaba por roubar, se me permite usar esta palavra, qualidade àquele que poderia ser um trabalho mais bem feito, mais bem executado. Em termos de formação, Agostinho, por exemplo, que nós começamos por aí, neste aspecto até estamos a trabalhar razoavelmente bem. Temos os cursos elementares, portanto que cada associação pode fazer no mínimo um curso elementar por ano. Depois temos o curso complementar, que é quando o árbitro atinge a categoria de juiz de segunda para passagem a juiz de primeira, que naturalmente obriga a uma formação. O curso é feito de 2 em 2 anos, e depois com a prática regular ele pode subir para a arte distrital, e com a prática regular novamente ele pode chegar à arte nacional. E para a arte nacional temos também o curso para árbitro nacional, portanto, com um plano de formação que está definido em conjunto pelo Conselho Nacional, bem como pelo Departamento de Formação da Federação. Portanto, todas essas formações e o seu plano curricular, portanto, é devidamente autorizado. Nesse aspecto estamos a trabalhar, quanto a mim, bem. Depois é a tal questão, o facto de não teres uma continuidade, e muitas vezes colegas que trabalham 2, 3 anos e depois vão se afastando, acaba por também depois ter influência na qualidade do agente árbitro, no caso da piscina. Essa talvez a principal limitação. Como não somos uma atividade, a natação não é uma modalidade profissional, apesar de todas estas pessoas serem profissionais na ação que fazem, tem, claro, uma clara influência, porque é sempre o hobby, é sempre o tempo livre, é sempre o fim de semana, é sempre o fim do dia, e enquanto não sairmos disto, Agostinho, também o país penso que não terá condições para ir além, mas penso que melhoras poderá haver sempre, mas muito, muito residuais, Agostinho. E com que regularidade é que a FINA faz algumas ações de formação, por exemplo? Porque eu sei que eles fizeram uma em Setúbal há pouco tempo para as águas abertas. Eles costumam fazer para a natação pura de vez em quando? Sim. Todas, praticamente neste momento e nestes 2 ciclos olímpicos, as Clinic FINA de natação pura estão a ser realizadas todos os anos. E em Portugal nós já tivemos 2 Clinic FINA para a natação pura. A que me validou o ciclo olímpico do qual estou neste momento, portanto foi em 2016, portanto em Coimbra. Tivemos a sorte de tê-la realizada em Portugal. Não sendo realizada em Portugal, nós temos que tentar encontrar o país, um dos nossos vizinhos mais próximos, para tentar lá chegar e fazer, portanto, a Clinic FINA, que envolve, portanto, é um curso que abrange todas as modalidades portanto, todas as regras e regulamentos de árbitro, as regras FINA,
e que depois tem um exame final que depois naturalmente que tem influência no resultado da clínica. E há muitos árbitros portugueses a fazerem esse tipo de clínicas? Ou nem por isso? Qual é a acessibilidade? Nós, na última clínica fina que nós tivemos em Coimbra, teríamos cerca de 15, 16 árbitros portugueses que estiveram, se não me falha a memória, 15, 16 árbitros portugueses que estiveram nessa clínica fina de natação pura. Portanto, os colegas são muito receptivos a este tipo de... Sim, muito, muito mesmo. Alexandre, eu agora ia-te fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei qual é a resposta. Mas gostava de saber qual é que é o teu maior sonho enquanto árbitro e qual é o teu maior objetivo enquanto árbitro nos próximos anos. Ora, Agostinho, bem conheces a resposta neste momento, ela já inclusive já é pública. Depois deste passo agora, que aliás ainda não está efetivado, ainda faltam quase 3 meses para lá chegar, que é o Campeonato do Mundo. É claro que a próxima, isto é próprio do ser humano querer aspirar ao próximo degrau. Nas provas finas, a prova mais importante logo a seguir aos Campeonatos do Mundo, é claro que são os Jogos Olímpicos. Exato. E seria realmente é algo que aspiro, não. Exato, acredito. Só depois de chegar ao Mundial é que depois poderei ter aspirações aos Jogos Olímpicos, não necessariamente os 2020, mas é claro que é um objetivo do qual eu trabalharei afincadamente para conseguir, portanto é claro que sim. E o processo de seleção para os Jogos Olímpicos é parecido ou é igual a para um Mundial ou requer mais burocracia, mais conhecimentos? Acaba por ser um processo um pouco mais restritivo, porque naturalmente depois tem a ver também com o facto o local onde os jogos irão se realizar. Se for num país fora da Europa, a quota para a Europa naturalmente é um pouco inferior, porque depois naturalmente tem de ser preenchida com os outros continentes. Sendo na Europa, acaba por alargar um pouco mais a possibilidade de participar. Depois, é claro que para os Jogos Olímpicos, não sei se posso dizer que serão os melhores dos melhores, mas serão seguramente dos árbitros que tenham eventualmente errado menos, se assim poderei dizer. E é claro que acaba por ser um processo muito mais restritivo e onde não só todos aqueles parâmetros que te referi, a questão das presenças em provas internacionais, a presença em clínicas finas, a avaliação nas provas internacionais, mas o poder negocial da Federação aqui assume um papel ainda mais preponderante e importante nesta questão. Então vamos aguardar e ainda por cima 2024 será em Paris e tenho a certeza que conseguirás e tenho os meus dedos cruzados para ti, porque acho que mereces muito pelo teu trabalho desenvolvido. Acho que seria muito bom. Não trabalho só, Agostinho, não trabalho só. Eu trabalho com muita gente à volta e este trabalho que no fundo eu sou o rosto é feito com muita gente, com muitos colegas, muitos com muita experiência, outros nem tanto, mas é com toda essa gente. Sozinho não conseguiria, Agostinho, de modo algum. Alexandre, gostava de saber algumas histórias engraçadas que tenhas para nos contar aqui para mim e para os nossos ouvintes. Porque sim, acredito que tenhas algumas. Eu por acaso tenho uma ou duas para contar e uma delas é contigo, não sei se te lembras, em Coimbra. Inesquecível, mas tem. Podes começar, eu acho que seria interessante e os nossos ouvintes irão gostar. Com certeza. Sabes, quando nós saímos portanto, com a seleção, com a comitiva portuguesa, naturalmente, quando nós estamos em prova, claro, é cada um concentrado nas suas tarefas, mas depois há sempre uma oportunidade para uma volta pela cidade onde nós estamos, pronto, um momento cultural,
há uma cena extremamente engraçada com um grande nosso amigo, que é o Luís Vaz, na participação no Multinations em Atenas, acho que 2009, acho eu, Multinations Junior. Nós estávamos no aeroporto de Atenas para regressar, e nós tínhamos muito tempo ainda, ou tínhamos algum tempo. E então, pronto, era o Bruno Freitas, que era o selecionador, exato, e estava a Isabel Cardona, que era a Isabel Cardona de Coimbra, que era a chefe de delegação, e entretanto o Bruno disse, pronto, aos atletas, bem malta, nós temos ainda algum tempo, se vocês quiserem fazer mais algumas comprinhas e tal, pronto, e a malta, claro. Ora, o Luís Vaz foi para uma loja lá de brinquedos ou uma coisa lá qualquer e comprou um helicóptero telecomandado. Epá, meteu as pilhas no helicóptero, pá, e pronto, e pôs-se ali a funcionar com o helicóptero lá no aeroporto. E o Bruno, olha, vê lá o que é que tu vais fazer com isso. Não há problema. Só que aquilo voou tão alto, perdeu a conexão, porque pronto, não tinha uma amplitude muito grande. Ora, ficou sem frequência e o raio do helicóptero cai em cima de uma senhora que estava lá sentada, mais o marido, e fez uma pequena ferida na testa. Olha, corremos o sério risco de não vir no voo. A senhora queria participar lá na polícia do aeroporto. O Bruno virou os pés pela cabeça para tentar de mover a senhora, de fazer caixa, e o Luís Vaz levou uma descasca de todo o tamanho, pá, e ficou sem o helicóptero telecomandado. Pá, isto é, pronto, cena super engraçada. Penso que o Vaz não se importará desta história super engraçada. Sim, eu por acaso a nossa história, a história que eu tenho contigo foi uma história que por acaso eu na altura, e foi daquelas situações em que eu admito e fui um pouco desagradável na altura, com a cabeça quente. Isto foi no Meeting Coimbra em 2010, penso que foi 2010, 2008, 2009, nessa altura. Acho que sim. E eu no dia anterior tinha batido o recorde nacional dos 50 livres e vou para a final dos 100 livres. 100 livres, e estava relativamente bem e pensava que ia bater o recorde nacional. Só que a partida demorou um pouco mais a ser dada do que eu estava à espera, e depois foi o que eu te expliquei, porque nós depois trocamos alguns e-mails e... trocamos, exatamente. Exatamente. E pronto, tu dizes aos seus lugares, demoras, pronto, no meu ver foi um pouco mais demorado a partida, e eu levanto-me a perguntar o que é que se passa, porque para mim algo de errado se tinha passado. E exatamente no momento que eu me vou levantar, tu dás a partida e eu fiquei no bloco. Ficaste no bloco, toda a gente saiu. Exatamente. E depois fui falar contigo, vieste perguntar o que tinha passado, eu expliquei, eu na altura da cabeça quente até fui um pouco desagradável. Mas depois trocamos, depois eu pedi desculpa e trocamos algumas impressões, e depois foi o que eu te disse, que parecendo que não, e mesmo vendo, eu já vi a filmagem, porque até a filmagem está na internet, sim. E sinceramente até nem parece muito tempo, só que nós no bloco, aqueles 2-3 segundos parece uma eternidade, exatamente. E foi algo que eu na altura dei muito, muito valor, foi a tua sensibilidade e a tua curiosidade em saber o meu ponto de vista, para tentar perceber o que é que se tem passado. E que infelizmente não vejo muitos árbitros a fazer isso, e para mim nesse momento ganhaste o meu total respeito e gostei muito, e mais uma vez peço desculpa pela minha reação, mas na altura em cabeça quente foi muito complicado. Portanto, são estas questões que também nós não aprendemos. Nós não aprendemos só com não aprendemos com as coisas. Claro que as coisas boas servem para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, mas são essas situações, felizmente não são muitas, felizmente, que acontecem, que também acabam por nos fazer crescer e nos fazer amadurecer. De facto, ela é uma partida um pouco mais lenta, e sendo uma... Exato, mas mesmo assim eu acho que não é assim tão lenta. Vendo pela filmagem não é assim tão lenta, mas como eu disse, no bloco parece que... Oi! Claro, mas sendo os 100 livres é uma prova de reação rápida, e de facto ali, portanto, e a culpa é do Diogo. Exatamente, era isso que eu ia dizer. O meu amigo Diogo lixou-me bem à grande, que ele ficou
puxou para trás, ainda estava a mexer. Pois foi, pá. A culpa foi do Diogo, mas pronto, e já agora se houver a ver, se ele depois ver esta nossa conversa, um grande abraço ao Diogo, mas ele de facto, pronto, no seu normal, ele não estava ainda totalmente imóvel e eu, pronto, e claro, e daquilo que, como as regras dizem, eu não poderia dar a partida naquele momento, e vai, pronto, olha. Exato, e o Simão Morgado até veio falar comigo, o Dioguinho bem que te lixou, meu, é verdade. É verdade. E agora tem piada, por acaso nós falamos destas coisas agora. Sim, agora tem piada. Na altura não, e pá, fiquei com o fim de semana, imagino tu como tenhas ficado, mas eu também fiquei com o fim de semana completamente arrasado, porque eu nunca em momento algum com a minha atitude, com o meu gesto, querer prejudicar de modo algum, seja que atleta for. E para mim foi um balde de água fria, mas pronto, acontece e ninguém é perfeito e exatamente. Exatamente, eu também, como eu disse, eu também tive mal e pronto, mas o que interessa é que ficou tudo bem e sim, claro que sim. Eu por acaso tenho outra história e esta tenho, pronto, tu conheces o Jean da Associação da Natação do Alentejo, agora? Conheço. Exatamente, árbitro internacional. Muitas histórias com o Jean. Eu tenho uma história enquanto ainda é júnior, eu era júnior ainda. E estava num campeonato regional, e 2 semanas do meu europeu de júniores, e eu estava a nadar uma estafeta com o Partinado, e estávamos sozinhos, já éramos a única equipa a nadar a estafeta, e eu fiz uma viragem e deu-me uma queimbra no pé. E eu, miúdo parvo, vou ter que dizer isto aos meus colegas quando fizer a viragem lá ao fundo ao pé deles. E disse para mim mesmo: Alexandre, tu não podes dizer um palavrão, porque eu estava mesmo em sofrimento com a queimbra. E eu, no momento em que vou fazer a viragem, viro-me para os meus colegas: deu-me uma queimbra e palavrão. E continuei. Bem, entretanto, esqueci-me completamente do que se passou, vou sair da água, vem o Jean falar comigo, a dizer que eu era antidesportista e tinha sido muito feio, e eu nem me lembrei mais. E desclassificou a estafeta e eu entretanto, comecei a ficar um bocado preocupado porque pensei que ia-me abrir um processo disciplinar no período europeu de júniores, foi um filme. Entretanto, Paulo falou comigo e eu disse: realmente tive mal, fui falar com a arbitragem todos os elementos da arbitragem, fui falar, pedi desculpa pela minha reação. E todos aceitaram a desculpa, menos o Jean. O Jean continuou com a conversa que eu era um mau exemplo de atleta e não sei o quê. Mas foi mesmo sem quem, foi de cabeça quente mais uma vez. Claro. Mas, e ele, acho que até hoje ainda não me desculpou por causa disso, sinceramente. Não, o Jean é uma característica do Jean, porque ele, a questão da educação, o Jean, ele é irrepreensível, e uma palavra mais rude ou não tão adequada, ele fica extremamente ofendido. De facto, é uma característica do Jean, e não me admira nada que ele tenha tido esse tipo de comportamento. Exato, e foi uma situação complicada, porque eu várias vezes, e mesmo da primeira vez ter pedido desculpa, no fim, antes de me ir embora para casa, voltei a falar com ele, a pedir desculpa, e foi muito complicado. E depois, entretanto, não sei se conheces a Graça Fernandes, também uma árbitra. A Graça é talvez também uma das maiores referências. Infelizmente ela está neste momento numa situação de saúde extremamente delicada. Okay. E a Graça esteve em Barcelona em 2013, mas a Graça tinha uma outra postura também muito subtil, muito low profile, e acredito que ela tenha ajudado a atenuar. Exato, ela disse: Alexandre, não te preocupes, está tudo bem, nós aceitamos o pedido de desculpas, acontece, também és um rapaz novo, nós percebemos a tua situação, muito obrigado pela sensibilidade em vez de pedir desculpa. Com ela ficou tudo bem, mas com o Jean fez que ele até hoje ainda pensa nisso. Coitado do Jean, é verdade. Alexandre, muito obrigado por participares e teres despendido uma hora comigo. Foi muito interessante perceber o estado da arbitragem a nível nacional, internacional, e dar-nos a tua perspectiva enquanto árbitros, que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem também um pouco que nem tudo parece fácil e nem tudo é fácil nesta profissão do que é ser árbitro. Sim, exatamente.
Exatamente. Não, eu a que tenho a agradecer, de facto não foi uma surpresa para mim, porque isto é como dizes, nem sempre este é um lado de todos os agentes da natação, aquele que é menos conhecido, mas de facto é uma oportunidade do qual agradeço, Agostinho, este momento e esta conversa. É sempre um prazer falar contigo, portanto, e do qual mais uma vez eu a que tenho a agradecer o convite. Muito obrigado, Alexandre. Grande abraço. Até à próxima. Um abraço. Até à próxima. E muito boa sorte para o Mundial. Espero que ganhes muitos pontos para conseguir depois o teu objetivo final, que é a participação nos Jogos Olímpicos. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.